A gente, como somos uma instituição eclética, cada um professa a sua religião. Nós não somos uma religião. Eu tenho a minha visão de espiritualidade. Nós temos dentro da ordem, nós temos católicos, nós temos protestantes, nós temos anglicanos, nós temos judeus, nós temos islã, né? Tem ateu? Ateu não tem. Ateu não tem porque você, assim, em teoria não tem, né? Porque eu sou incompetente para julgar o que é um ateu. Como assim? É muito relativo, porque para você, assim, você não crer em nada que exista no universo é muito complicado para mim, eu não consigo entender isso. Então eu não tenho competência para julgar ou para fazer qualquer tipo de julgamento o que é realmente ser um ateu. Mas então para entrar na ordem tem que pelo menos acreditar... Você tem que acreditar que nós existimos por causa de alguma coisa que aconteceu. Né? O mundo gerou alguma coisa, alguma energia, alguma força. Big Bang pro ateu. Um Big Bang, pois é, o Big Bang é uma forma, né? E aí o ateu pode acreditar no Big Bang. Que no fim das contas é Deus. Que você pode chamar de Deus. Sim. Então, cada um dentro da sua religião, daquilo que você imagina, você acredita naquilo que você julgar mais interessante. Mas se o cara falar que ele é ateu, ele já não passa na primeira fase? Dentro do ateu já fica difícil entrar, sim, porque isso é a única restrição que existe dentro da ordem. Quer dizer, a única não, né? Você não pode ter problema de criminalidade, você não pode ser criminoso, você não pode ter ação na justiça, essas coisas todas, né? Não pode ter ficha criminal? Não pode, a gente faz um levantamento. Mas e se o cara que tá querendo mudar? Ele tá querendo se reciclar e entrar na ordem para melhorar. Ele vai ser inocentado, ele espera passar o... Não, mas mesmo que ele tenha sido culpado. Esse é um problema que a gente tem que ver na vida. Se ele, dependendo do que ele cometeu e como cometeu, isso tem instâncias aqui dentro que pode fazer o julgamento, mas são situações de exceção. Entendeu? Como eu te falei, a maçonaria não faz do cara bonzinho, né? Não faz um cara que tem má índole virar um cara de boa índole. Porque existe índole, tem cara que é maldoso, que é uma pessoa que se puder ele passa o outro para trás. Isso daí a gente não dá para você ter num lugar onde você prega o respeito, para eu ter maçom, para você ser maçom, para te chamar para ficar comigo. Tem que ser uma pessoa onde, assim, se eu estiver passando por alguma necessidade e eu precisar da sua ajuda, eu posso deixar minha família com você e ficar despreocupado. Então, é muito sutil, é muito complicado, na verdade não é complicado, é complexo o julgamento. Então, na essência, assim, tem que ser uma pessoa que, se eu precisar, eu deixo a minha família com ele. Enquanto eu estiver passando por um apuro. Entendeu? Entendi. No início da conversa tu falou que a maçonaria ela começou lá com os pedreiros e a igreja contratava eles para construir as coisas. E depois tu disse que na Inquisição os maçons eles eram perseguidos. Pois é. Como que aconteceu essa ruptura? Quando houve a mudança de especulativa, de operativa para especulativa. Quando começamos a colocar para dentro da ordem pensadores. Pessoas que começavam a questionar certos comportamentos dos papas, dos bispos, que manipulavam as pessoas para o seu próprio bem-estar. A igreja enriquecia em cima de informações e de domínio sobre a ignorância do povo. E os maçons começaram a enfrentar isso. Começaram a questionar. E a partir daí, então, viraram. Então, por isso que falam. Esse negócio de que a gente faz missa negra, que a gente mata, faz sacrifício animal, isso tudo veio dessa época. Aonde se falava que a maçonaria era uma instituição de bruxaria. Perseguiam todos os que eram maçons. Por quê? Porque você tem que denegrir. Como você não consegue combater com argumento, porque realmente eram ditatoriais, eram déspotas, aqueles que estavam à frente, eram exploradores da cultura das pessoas, que eram, na verdade, do conhecimento, manipulavam as pessoas, então começaram a questionar. E aí você não tem como é que você vai contra-argumentar com fato? Não existe? Eram realmente assim?
Então eles começaram a denegrir a imagem, começaram a falar que eram adoradores do demônio. É por isso que os religiosos hoje falam que maçonaria é coisa do demônio? Até hoje é o resquício disso. Não há na maçonaria nenhum tipo de missa negra, de fazer oração pro demônio. Isso não existe. Se existisse, eu não era maçom, te garanto. E como é que é a relação com a igreja hoje? Ainda é boa, é tranquilo. Temos várias, assim, vai de pessoa para pessoa. Existem aqueles, nós temos muitos padres que são maçons, tem bispo, o relacionamento da igreja no interior. O trabalho maçônico social é muito forte. Então há um trabalho, uma junção de trabalho. Muitas igrejas são ajudadas por lojas maçônicas no seu trabalho social. Em várias cidades, principalmente no interior, onde a população é menor e eles se convivem, eles se conhecem. Mas existe um embate ainda com o Papa, com o Vaticano? Não existe essa... Existe um Papa Clemente XII que ele fez uma bula dizendo que todo maçom seria... Toda pessoa que se tornasse maçom seria excomungado. Então eu sou um excomungado. Eu não vou pro céu quando eu morrer. Mas nas discussões não existe mais um debate sobre a igreja? Na igreja não. Sobre como combater a igreja, isso não tem mais? Não. Nós temos um monte de maçom que é católico. Quando a maçonaria, por exemplo, quando teve um problema que o Papa criou isso, que proibiu reuniões de maçons, proibiu. O Papa fez isso. E muitas lojas deixaram de funcionar. Na época na Europa. Por quê? Porque a maioria dos maçons eram cristãos, eram católicos. E o Papa mandava, eles paravam. Não pode mais reunir. Tá bom, parou. Tem relato disso, histórico. Lá na Europa, em Portugal, na Espanha, muitas lojas. Aí foram lá, Inquisição, para ver se naquela loja estava... Não tinha nada, estava fechado, acabou.